festa, mas é um culto. É um tempo de festa, mas Deus ainda tem algo para falar contigo antes desse ano acabar. Até quarta-feira muita coisa vai acontecer. Está preparado para isso? Ai, que medo. Até quarta-feira muita coisa vai acontecer na sua vida, porque esse ano ainda não acabou. Há promessas do Senhor na sua vida, e nós caminhamos com Ele. E nessa manhã Deus tem algo especial para falar conosco. Eu tenho compartilhado aqui com vocês insights de um livro, já apresentei aqui para vocês, são Princípios Milenares, do pastor Tiago Brunet. São insights desse livro, são 10 princípios para a vida cristã. E a gente tem falado a respeito dos princípios, porque princípios eles não mudam, são fundamentos da fé. E a gente tem aprendido aqui, domingo a domingo, quais são esses princípios e por que eles não mudam. E eu já falei de alguns aqui com vocês. Eu já falei aqui do princípio da maturidade, eu já falei sobre o princípio da verdade. Eu falei domingo, não o passado que a gente não teve, mas o outro domingo, a respeito do poder que há nas palavras. Isso é um princípio. E hoje nós vamos refletir sobre o princípio da escuta. Assim como as palavras são importantes, ouvir também é muito importante, e é princípio para a nossa vida. E é em cima disso então que nós vamos refletir nessa manhã, porque os dias são barulhentos, os dias são de muita falação e de pouca escutação. A gente fala demais, a gente fala pelos cotovelos. A sua avó, ela tem um ditado que diz: quem fala demais... Você não sabe esse ditado? Quem fala demais, a minha falava, dá bom dia a cavalo. Cavalo fala? Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Então nunca se falou tanto e nunca se ouviu tão pouco. É muita gente falando e pouca gente escutando. E o perigo não está em a gente talvez falar demais, mas parar de ouvir o que realmente importa. Há relacionamentos quebrados não por falta de amor, mas porque faltou escuta. A gente atende muitos casais, a gente que eu falo, pastores, líderes, quando fala com um casal, aí pergunta para ele: mas por que vocês querem se separar? Não, eu a amo, pastor. Aí você pergunta para ela: não, mas eu amo ele. Por que vocês vão se separar se os dois se amam? Porque o problema não está no amor, o problema está que ninguém quer escutar o que o outro está dizendo. Há decisões erradas que nós tomamos, e não é por falta de fé, mas é porque a gente ignorou os sinais, e porque a gente não quer ouvir o que Deus está falando. Há corações confusos, não porque Deus deixou de falar, mas porque tem tanto barulho na sua vida, que a voz de Deus está longe de você. A Bíblia nos ensina que Deus não começa nos corrigindo pela boca, mas pelo ouvido. Antes de nos ensinar a falar certo, Ele quer nos ensinar a ouvir do jeito certo. Você veio aqui nessa manhã, e eu tenho aqui 50 minutos para você ouvir o que Deus tem para te dizer. E é nesse ponto que o texto que nós vamos ler, você vai ler junto comigo. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 1. Nós vamos ler 2 versículos, e é a nossa porção de... Deus não quer tratar apenas o que sai da sua boca, mas do que tem entrado nos seus ouvidos. Porque ouvir bem não é um detalhe, ouvir bem é viver melhor. Esse é o nosso tema de hoje. Você abriu, achou Tiago aí? Se você não achou Tiago, vou te dar uma dica. Toda vez que o pastor pedir, abre em Tiago, você joga lá no final da Bíblia, você vai cair em Hebreus, aí você puxa para a direita que você acha Tiago. Guarda essa dica aí. Tiago 1, 19 e 20. Vamos ler? Ou você sabe de cor? Todo homem, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar e nem em se irar. 20. A ira humana não produz a justiça divina. Deixa marcado na sua Bíblia, que esses são os 2 textos que são base aqui do que eu vou falar. Vamos entender por que a Bíblia trata o ouvir como um princípio espiritual. A primeira coisa que Tiago fala entre falar, reagir e ouvir, e há uma intenção de Tiago nisso. Por que a gente começa por ouvir
e não por falar, e não por reagir. A ordem do texto, ela revela uma prioridade de Deus. E quando eu e você, nós ignoramos essa ordem, de ouvir primeiro e falar depois, o que acontece? Colhemos as nossas consequências. E essa carta de Tiago, eu preciso dar um contexto aqui para você breve. Esse Tiago é o meu irmão de Jesus, meio irmão de Jesus, é ele que assume a igreja de Jerusalém, é ele que fica 20 anos à frente da igreja, e ele escreve essa carta para os judeus que estão dispersos, e eles estão longe de Jerusalém, e eles começam a ser influenciados pelas questões da época, e então Tiago escreve uma carta muito prática, é uma das minhas preferidas, a carta de Tiago, porque ele é prático, ele olha para a vida cristã e ele diz, não é assim, para de falar, ouve primeiro. E é o conselho que Tiago vai nos dar, isso está no capítulo 1, a carta trata de muita coisa, depois aqui do capítulo 1, recomendo que você leia na sua casa a carta de Tiago, mas a gente vai ficar só com 19 e com 20 aqui nessa manhã, que é o nosso recorte aqui. Então, o texto grego, ele apresenta uma ordem intencional, e não é aleatório, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E aqui Tiago não está dizendo que para você nunca falar, ou você nunca se indignar, mas ele está falando, submeta a sua fala e emoções a uma escuta correta, porque dependendo do que você ouve, você reage. E esse negócio de saber a hora de falar e a hora de ouvir é difícil demais. As crianças sofrem bastante com isso. Por quê? As crianças querem falar o tempo todo. E o que os pais, os professores e os responsáveis falam? Calma, não é a hora de falar. Sim ou não? Quantas vezes você teve que orientar o seu filho? Fala mais baixo, espera um pouco. Não é hora de falar, calma. E eles têm que ficar quietinho um tempão ouvindo gente falar. Por isso que é difícil as crianças ficarem aqui no culto, porque elas têm que ficar quietas, ouvindo alguém falar. É difícil, sim ou não? É difícil para você que é adulto, imagine para uma criança. Quantas vezes nós, os adultos, nós ficamos incomodados, porque a gente está acostumado. É por isso que o bebedouro, ele é sabe, ele tem assim um enigma, uma força, um imã que puxa você da cadeira e leva você para o bebedouro, porque você quer, sua língua coça, não é sede que você tem coceira na língua, então ele chama você para lá, porque a gente quer falar, a gente quer criticar, a gente quer comentar, só que é hora é difícil ouvir, irmão, é difícil ouvir. Então não são só as crianças que sofrem com isso, nós adultos também temos essa dificuldade. E as crianças sofrem também porque tem a hora de ficar quieto e tem a hora que os pais falam assim, vai lá falar com a sua tia, vai lá cumprimentar. E a criança quer ir cumprimentar a tia? Quer ir cumprimentar quem ela não conhece? Fala alguma coisa para ela. Já tentou falar isso com um adolescente então? Aí a nossa casa cai geral. Quando eles voltam da escola, não sei se você busca seu filho na escola, eu busco as minhas, mas quando elas sentam no carro, se você pergunta como é que foi a aula, como é que foi seu dia, o silêncio é total, não quer falar. Quantas vezes você chega num lugar público e você senta no final, e você senta sozinho? Por que você senta no final e por que você senta sozinho? Porque você não quer. A gente tem esse problema. Qual é a hora de falar? Qual é a hora de não falar? Quantos de nós aqui já não tivemos problemas porque nós falamos antes de ouvir direito? Provérbios 18:13, eu vou ler para você. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. A pessoa nem terminou de falar, você já está falando. E esse é o nosso assunto aqui de manhã. E esse é o assunto que Tiago está tratando aqui com os irmãos, ensinando que nós devemos cuidar da nossa língua, ouvir dos nossos ouvidos e também do nosso coração. Então, esse verso aqui, o 19, ele tem essa frase, ele é curtinho, e ele começa exatamente assim: estejam prontos para ouvir. Essa é a ordem.
antes de você sair matraqueando, antes de você sair falando, antes de você sair pedindo, ouça. Quem nunca falou cedo demais numa discussão aqui? Quem nunca falou demais numa reunião? Ou numa conversa difícil? Quem aqui nunca tomou partido sem ter considerado direito a causa? Você tomou partido numa situação e você nem ouviu todos os lados. Quem aqui nunca chegou a conclusões ferozes enquanto a outra pessoa ainda estava te contando a história? Quem aqui nunca falou demais? Talvez você já tenha passado pela experiência, inclusive, de você ficar irado e agir com uma ira furiosa, mesmo diante daquilo que você tinha mal acabado de ouvir. Você está irritado, irado, você quer matar um, só que você nem ouviu a história toda. Tem um sujeito, um pensador antigo, chamado Zenão de Sítio, um filósofo grego, e ele diz o seguinte: nós temos 2 ouvidos, mas apenas uma boca, assim nós podemos escutar mais e falar menos. Não precisava de um filósofo grego para me dizer isso, mas ele disse: você tem 2 ouvidos e uma boca. Em tese, eu e você deveríamos ouvir mais e falar menos. E mais do que isso, os nossos 2 ouvidos são externos. Seu ouvido é para fora, sim ou não? E a sua língua? Ela é para fora? Tem gente que parece que a língua é para fora, mas ela é interna. A língua ela é interna e ela está murada, ela está cercada pelo quê? Quem ainda tem os dentes. Então a sua língua, ela é murada pelos seus dentes, ela está dentro da sua boca para você falar menos. E os seus ouvidos são externos para você ouvir mais. Mas a gente inverte as coisas. É como se a nossa língua ficasse pendurada no queixo, porque você está o tempo todo falando, o tempo todo criticando, o tempo todo reclamando, o tempo todo falando. E essa manhã a reflexão é: ouça antes de falar. Eu disse para vocês na última mensagem, quando a gente estava falando de que as palavras têm poder, que Deus cria tudo através da palavra. Deus criou tudo que você conhece através das palavras. E o diabo quis destruir tudo que Deus fez através do quê? Da palavra. Quando ele chega em Eva, ele não ameaça Eva com uma faca, ele não ameaça Adão com uma arma. A serpente engana Eva e engana Adão com uma pergunta. Foi assim que Deus disse? É a palavra. Então há poder nisso. Deus é um Deus que fala. Eu e você somos imagem e semelhança de Deus. É por isso que você tem alguns atributos que são de Deus em você, e um deles é fala. Então nós fomos criados para falar, porque Deus criou tudo através da fala. Muitas vezes nós estamos falando e não estamos percebendo o que nós estamos falando. Muitas vezes eu e você, nós estamos falando demais, falando o que não deve e escutando de menos. Esse dom que Deus nos deu, Ele não deu para os nossos amigos pets. São lindos, são maravilhosos, são bonitinhos, mas eles não falam. Quem fala? Você. O hipopótamo fala? Você fala. Esse dom foi dado para mim e para você. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala. Um outro aspecto aqui é que nós devemos tomar cuidado com aquilo que falamos, e nós também devemos tomar cuidado quando nós não escutamos ou não somos escutados por alguém. Não tem coisa pior quando você está falando e ninguém está prestando atenção. É horrível isso, sim ou não? Você está falando e as pessoas não estão te escutando. Isso é ruim demais. Não ser ouvido é ruim. Não é à toa que os consultórios de terapia estão cheios, porque as pessoas querem ser ouvidas. E aí você vai lá na terapia, porque pelo menos lá na terapia alguém vai te... A gente fica mal com isso. Qual é o nosso problema para os dias de hoje aqui?
quando não nos ouve, a gente fica irritado. Você já teve a terrível experiência de buscar agora um serviço público, porque não tem mais telefone. Onde eles te jogam? No WhatsApp. O WhatsApp é o que? É um robô programado para responder algumas coisinhas para você. Só que tudo que você quer falar não está encaixado naquelas perguntinhas. Que as perguntinhas é de sim ou não, sim ou não, sim ou não, qual o seu CPF, sim ou não, qual o seu CPF. E você quer o quê? Falar. Meu filho, não é nada disso. Então você tem que procurar a ouvidoria do negócio, porque lá na ouvidoria tem alguém que vai dar uma raiva quando você pega esses robozinhos aí de comunicação. Ou você resolve sua vida dentro daquilo ali, ou você vai arrumar um problema para a sua vida. Então, quando não somos ouvidos, também é um problema. Essa manhã aqui, você está me ouvindo? Você está comigo? Ou você já foi? Tem uns que já foi. Porque é difícil. É difícil você sentar aqui e me ouvir. Você está cheio de coisas na sua cabeça. Você está cheio de coisas no seu coração. Você está cheio de coisas no seu celular. É por isso que a gente está fazendo uma campanha. Meu irmão, você vem para a igreja, traga a sua Bíblia de papel. Leia a sua Bíblia de papel. E não é apego às coisas antigas. É porque na Bíblia de papel você só lê. Você não recebe notificação. Recomendo que você desabilite as notificações do seu celular para tudo. Para tudo. Por que a Shen tem que ficar te mandando notificações? Por quê? Desabilite isso aí. Vive hoje. Vive agora. Desabilite as notificações. Quem quiser falar com você, ou você liga para a pessoa, ou ela te liga. Você não precisa ter uma notificação do WhatsApp. Isso traz ansiedade. Isso traz uma falta de descanso aqui, na mente. A gente está perdendo isso. Espero que você esteja pronto para me ouvir aqui nessa manhã. Eu quero ler para você alguns provérbios. Eu vou ler rápido, então você só me escuta. Vou repetir, você só me escuta. Olha só, Provérbios 10, 19. No muito falar não falta transgressão, mas os que moderam os seus lábios são prudentes. Provérbios 13, 3. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. 15, 2 de Provérbios. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca do insensato derrama estultícia. 17, 27. Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é um homem de inteligência. Provérbios 18, 3. Vindo a perversidade, vem até o desprezo, e com a ignomínia a vergonha. 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem utiliza come do seu fruto. 21, 23. O que guarda a sua boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Todos esses textos aqui nos ensinam que a gente precisa ser rápido para ouvir, e lentos para começar a falar, e lentos para a gente ir para a ira. Porque quando nós escutamos a Deus, nós estaremos prontos para obedecer o que Ele diz. Esteja disposto para ouvir o que Deus quer falar ao seu coração. Precisamos ouvir mais. Por isso, inclua nas suas orações um tempo de silêncio. Porque se na oração só você fala, como é que você vai ouvir o que Deus está falando? Então, por isso que quando a gente vai orar, a gente se recolhe, a gente vai para um lugar calmo. Porque nesse lugar calmo, você consegue falar, você consegue ler, e você consegue escutar. Você precisa estar disposto a isso. Porque ouvir bem é viver melhor. Sábio é alguém que está pronto para ouvir. E esse é o conselho de Tiago. Primeiro, antes de tudo, esteja pronto para ouvir. Mas ele também fala que além de estar pronto para ouvir, eu e você, nós devemos ser tardios para falar. O que isso quer dizer? Que eu não devo falar nunca? Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo que você precisa esperar para falar e não falar lento, porque também ninguém suporta quem fala lento. Dá uma agonia. Você recebe um áudio, a pessoa está... Essa manhã, você morre de raiva. Não, você já põe no 2, para ser rápido, 2 vezes. Né? Quem consegue ouvir um áudio longo de uma vez? Você põe no 2 e fala logo. Tem essa impaciência.
Então o que Tiago está dizendo é: espere para falar, mas fale. Há um tempo certo para falar. Eu e você temos muita coisa para dizer. O John MacArthur, ele tem uma estatística, já faz um tempo essa estatística aqui, não é de agora, mas ele fez uma pesquisa, e aí ele disse o seguinte, que em média, as pessoas falam 18 mil palavras em um dia. Eu desconfio que tem gente que fala mais, mas na pesquisa dele, 18 mil palavras por dia, que é o suficiente para você encher 54 páginas de um livro. Você fala por dia 54 páginas de um livro. Em um ano, esse montante é suficiente para você preencher 66 volumes de 800 páginas. Ou seja, você consegue em um ano falar uma Bíblia inteira. Essa é a média das pessoas. A gente fala demais. E essa palavra tardio no grego, ela é traduzida para brades. E ela tem uma ideia de uma pessoa que ela tem uma dificuldade intelectual para compreender logo o que foi dito. Então ela precisa de tempo de reflexão. Então o que Tiago está dizendo aqui é o seguinte: quando você ouvir algo, calma, ouça um pouco mais antes de você falar. É disso que ele está falando. Esse tardio vem assim. Reflita primeiro, não fale de imediato. Saiba a hora de falar. Pense se o que você vai falar é verdadeiro, é oportuno, edifica e transmite graça. Porque não tem coisa pior quando alguém não quer falar e você quer que a pessoa fale. Mas por que você tem? Por que você não fala? O que você tem? Por que você não fala? O que você tem? Você vai irritando. Eu já falei que eu não tenho nada. Não, mas você tem que falar comigo. Eu já falei que eu não tenho nada. E você deve falar comigo. Eu tenho que falar com nada. Eu tenho que falar comigo. Você vai irritando. Isso vai dar briga. Há um tempo certo para falar. Calma. Talvez o melhor a falar é no dia seguinte mesmo. Talvez o melhor momento para falar é à tarde mesmo. A pessoa está te falando, não é agora que eu vou falar. Quando isso acontecer, recomendo que você pense. Provérbios 18:21 vai dizer que as palavras podem dar a vida ou matar. Então quando é que a gente fala, gente? Quando a gente pensa antes. E nós somos estimulados o tempo todo, as redes sociais fazem isso com a gente, a dizer, a comentar, a rebater, a resmungar. A gente corre para essas coisas. Então junto com esse pronto para ouvir, vem o ser lento para você falar. As pessoas estão num clima o tempo todo de briga. Tem gente que chega para ajudar numa discussão, mas de tanto que a outra pessoa está falando, ela não percebe que quem chegou está ajudando, porque só ela fala. E ela começa a discutir com quem quer ajudar. Você entrar numa discussão para ajudar, e quem está discutindo acha que você está brigando com ela e você está concordando. É a nossa loucura desses dias. Quanta confusão você já não se meteu por falar demais. Quantas brigas eu e você poderíamos ter evitado se somente tivéssemos mantido a nossa boca fechada. Tem um livrinho da Joyce Meyer, que é um livro famoso dela. Qual que é o livro mesmo? Quem já leu esse livro? Pouca gente sabe, eu vou falar qual é o livro. A Joyce Meyer, ela tem um livro que ela escreveu assim: Eu e a minha boca grande. Você vai entender um pouco do que eu estou falando aqui. A gente evitaria muita confusão se a gente ficasse com a nossa boca fechada. Há momentos e momentos para se falar. Por isso, a recomendação de Tiago: tardio para falar. Efésios 4:29 vai dizer: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Se não for nesse padrão aqui, fecha a sua boca. Se não é para abençoar, fecha a sua boca. Se não é para edificar, fecha a sua boca. Há um provérbio inglês que diz assim: que nós somos senhores da palavra não dita, mas depois que a palavra é dita, ela é o nosso Senhor. Porque depois que eu falei, está
está dito. Essa semana, não essa, a outra semana, muitas polêmicas, né? De novo, rede social. Um cantor famoso, ele emitiu uma opinião dele para todo mundo. E esse cantor famoso, nesse comentário, ele deu a entender que mulheres se prostituíam. E aí ficou mal pra caramba para ele. Aí ele teve que subir uma nota para explicar o que ele disse. Não foi isso que eu disse. Só que ele já tinha dito. Como é que desfaz o que a gente já falou? Dá para apagar? Todo mundo tem um vídeo dele falando. Não é IA, é ele falando. É difícil depois que você fala. Por isso que a melhor coisa é você pensar antes de falar. Depois que você falou, está feito, meu irmão. Terceiro ensinamento aqui de Tiago, nesse capítulo 1, do verso 19. Nós devemos estar prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. O irar aqui, o tardio, é a mesma raiz da palavra para o tardio para falar. Tiago está dizendo que a ira ela deve ser tratada com reflexos lentos. Ele não está dizendo para ninguém se irar, ele está dizendo com calma, cuidado com a sua explosão. A maior demonstração de força está no autodomínio e não no domínio dos outros. E vamos lembrar que autodomínio é fruto do Espírito Santo. Autocontrole. Se você é estouradão demais, se você fala o que pensa, se você é sincerão, Deus te fala uma coisa: tome cuidado, pode ser que você não tenha o Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem domínio próprio. Então, quando Davi ora e fala: Senhor, põe um guarda na minha boca, põe um anjo na minha boca, ele sabia o que ele estava falando. Então você que é sincero demais, você que não leva desaforo para casa, você que é aquele que, não, eu sou assim, estourado, sanguíneo, espanhol, esteja faltando na sua vida o Espírito Santo, que traz domínio próprio. É difícil, mas é possível. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte, que a respeito da ira, né? Esse tardio para se irar. Ele diz que há dois perigos em relação à ira. O primeiro perigo é o seguinte: é a ira que ela é explosiva, que dá esse temperamento indisciplinado, que dá essa coisa de você falar, que você xinga, que você maltrata, que você ofende, que você distrata. Essa é a ira explosiva. O segundo perigo é a ira que ela é implosiva, ou seja, você não estoura para fora, mas você se arrebenta por dentro. São dois perigos. A ira é assim. Então é uma ira que você põe tudo para fora, e há uma ira que você põe tudo para dentro. Os dois são ruins. A gente precisa aprender a lidar com os nossos sentimentos, porque quem explode para fora dá mau testemunho. Quem explode para fora tem que ficar se explicando o tempo todo. Quem explode para fora, as pessoas vão lembrar e vai ter consequências na sua vida por meses, talvez até por anos. Você falou, explodiu, falou o que você quis. Outro ditado que poderia ser um versículo: quem fala o que quer não é versículo. Cuidado com o que você fala. E essa explosão, ela atinge pessoas. É uma bomba. Bomba tem estilhaços. E geralmente quando você explode, quem é atingido? Quem está perto. Quando você estoura, quem é atingido? Quem está perto. Às vezes as pessoas que estão perto de você não tem nada a ver com aquela explosão. Você chega da rua com esses problemas e você estoura dentro de casa. Você é uma bomba e você explode. Sobra para todo mundo, ninguém entende nada. Você é uma bomba ambulante. Às vezes você está sobrecarregado e você explode no trabalho. Ninguém naquela sala está entendendo porque você está virado no Satanás aquele dia. E você explode. E a implosão interna? A implosão interna, ela não atinge as pessoas que estão à nossa volta, mas a implosão interna, ela cria raízes de amargura, porque você não explode, mas você vai destruindo por dentro. Por fora você está inteiro, mas por dentro você está um lixo, tudo quebrado, tudo arrebentado, suas emoções afetadas,
Você está cheio de mágoa, tudo é um problema, você não resolve nada com ninguém, você só guarda, só guarda, só guarda. Meu irmão, cuidado com a mágoa. Quando a gente traz para dentro, a mágoa ela vai envenenando a nossa alma, e você vai se tornar uma pessoa amargurada, vai se tornar uma pessoa que não confia em ninguém, vai se tornar uma pessoa insuportável, porque dentro de você só tem mágoa. É uma ira, mas ela está para dentro. Por isso que eu disse que as duas não são boas. A ira dos homens é assim, ela é violenta, ela é desobediente, ela é cheia de pecado, cheia de rancor, cheia de ódio, vingativa. Quando você não perdoa, é quando você escolhe ser vingativo. Não tem espaço de perdão na sua vida. Cuidado com isso. Quando não tem espaço de perdão, você se torna uma pessoa vingativa. Tudo que você quer é que a outra pessoa sofra como você sofreu. Isso é pesado. Não pense que a sua ira vai gerar algo bom. Não pense que ela vai gerar a justiça de Deus. É por isso que nós devemos ser lentos na nossa ira. A ira do homem não produz a justiça de Deus. A nossa ira não resolve as coisas como devem ser resolvidas. Eclesiastes 7:9 vai dizer assim: não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. E quando é que a gente se ira? Quando as coisas não são como a gente gostaria, quando alguém nos faz alguma raiva, quando alguém nos decepciona, isso gera ira em nós. Quando você é impedido de alguma coisa, gera ira em você. Então essa ira ela não produz nada de bom. Deus precisa manifestar a justiça dele, não a nossa. Quando eu estou falando aqui de ira, e olha que coisa interessante, Deus olha para nós e ele não vê nada de bom, mas mesmo assim ele derrama a sua bondade. Ele é fiel quando nós não somos fiéis. Isso é justiça de Deus. Quem que entende isso? Mistério do Senhor. Só ele é assim. Só ele entregou o próprio filho. Eu posso duvidar que nesse salão aqui alguma mãe entregaria o seu filho para morrer por quem ela nem conhece. Alguma mãe aqui faria isso? Entregaria seu filho para morrer por quem você nem conhece? Talvez algumas mães não emprestariam nem um brinquedo, que dirá entregar a vida. Essa é a justiça de Deus por nós. E essa manhã, essa palavra aqui, ela é para todos nós. Ninguém está isento aqui dessa exortação. Todos nós precisamos ter cuidado com a nossa língua, ouvir mais e falar menos. Devemos controlar a nossa língua, a nossa ira, porque se a gente se entregar a esses pecados, nós iremos cada vez mais ficarmos longe. Por isso, meu irmão, ouvir bem. Vocês estão me ouvindo aqui há um tempo. Isso é maturidade espiritual. Quem aprende a ouvir a Deus, aprende a viver em paz com os homens. Por isso que é melhor você ouvir, para você ter paz com todos. Se você vive em guerra com todos, alguma coisa está fora do lugar na sua vida. Guerra com todo mundo, guerra com qualquer coisa, guerra em todo lugar. Você e eu somos chamados para sermos pacificadores nessa terra, não para fazer guerra. Por isso que antes de falar, pense. Antes de ficar irado, pense. Antes de falar, e a primeira coisa na sua vida, esteja pronto para ouvir. Talvez ao longo dessa mensagem aqui você tenha percebido que Tiago não estava falando para as pessoas distantes, mas ele estava falando para quem ele conhecia, que é o que nós estamos falando aqui hoje. Até os nossos visitantes que nós conhecemos hoje, nós estamos falando agora para quem a gente conhece. E essa não é apenas uma história de uma igreja lá do primeiro século. Essa é a nossa história. É a história de quantas vezes falamos e quantas vezes nós deveríamos ouvir. De quantas decisões nós tomamos apressadamente. De quantas vezes nós reagimos com ira porque nós não escutamos com o coração. De quantas vezes Deus falou e nós estávamos ocupados demais para ouvir. Deus está falando agora. Você pode ouvir. A pergunta que fica não é apenas o que é que Tiago quer dizer para nós. A pergunta é, o que é que Deus está falando comigo? E antes de você ficar pensando assim, rapaz, essa palavra aqui era para o fulano, que ruim que ele não veio. Essa palavra é para você. É por isso que você está aqui. Talvez Deus esteja te chamando para você ouvir melhor dentro da sua casa. Você tem certeza que você está ouvindo dentro de casa? Talvez seja no seu casamento, com os seus filhos, com os pais. Essa foi uma semana difícil para um pai.
muito difícil. A gente precisou auxiliar essa semana. Na semana do Natal, uma grande ruptura numa casa entre pai. Talvez seja no ministério, onde você fala muito, mas você escuta pouco. E a gente é campeão para a gente falar o tempo todo. A gente não quer escutar ninguém. E de repente está todo mundo falando e você não está ouvindo. Talvez seja na sua alma, onde o barulho das vozes tem abafado a voz de Deus. Então tudo isso que eu estou trazendo aqui é o que essa história tem a ver com a sua história. E a igreja não é um lugar de filosofia. A igreja é um lugar de transformação. Essa manhã, Deus está falando com você. Não endureça o seu coração. Você está refletindo nessa manhã. Deixa Deus falar contigo. Então eu faço um apelo aqui a você. Se você reconhece que você precisa alinhar, equilibrar, talvez até mudar a ordem das coisas, que você tem 2 ouvidos e uma boca. Falar menos, escutar mais. Escuta o que as pessoas estão dizendo, o que sua vida está dizendo. Deus ele vai dando sinais para nós, e a gente precisa perceber, antes que aconteça algo. E depois que acontece, aí você olha para trás e fala, olha os sinais. Quem nunca passou por isso? Sabe quando você vai cair num golpe? E aí tem os sinais, e você não percebe, você está enfeitiçado pelo golpe. E aí Deus foi dando sinais, e você não percebe. Aí você cai no golpe. Aí você fala assim, como eu fui trouxa? Deus tinha dado sinais, você não percebeu. Talvez Deus esteja falando com você agora. Quais são os sinais de que você precisa falar menos e escutar mais? E aí eu quero orar, eu quero chamar a banda aqui para a gente encerrar o culto dessa manhã. Talvez você poderia terminar o ano com uma palavra de bênção, com uma palavra agradável, com uma palavra fofinha, com uma palavra dizendo que você é vitorioso, que você é uma bênção, e você toma um tapa na orelha desse. Para de falar. Mas foi o nosso compromisso de falar sobre os princípios, e como está na minha escala, você veio aqui hoje para Deus te confrontar, e o confronto está nisso. Fala menos, ouve mais. A bênção nisso, quando nós ouvimos o que Deus está dizendo. E aí eu quero ir mais longe para chegar mais perto de você. Quem que a gente ouve? Se você é solteiro, se você ainda mora com seus pais, se você ainda tem pais vivos, quem são as pessoas que nós devemos ouvir? Se você é um solteiro, ouça os seus pais. Se você é um filho, ouça os seus pais. Se você já é casado, se você tem um relacionamento, ouça o seu cônjuge, ouça o seu cônjuge. O que é que ele está falando? O que é que ela está falando? Se você faz parte de uma comunidade de fé, se você tem um ministério, vou fazer um apelo aqui para você. Ouça o seu pastor. Às vezes as pessoas me perguntam assim, fulano te ouve? Você conversa tanto com fulano, fulano te ouve? Gostaria que me ouvissem mais. Tem pouca gente que me ouve. E ouvir não é só escutar. Ouvir é mudar de atitude. Se você tem um negócio, na sua carreira, você precisa ouvir alguém, ouça quem deu certo. Ouça quem tem algo para te entregar. Ouça quem pode te agregar alguma coisa. Gente que já passou pela experiência e deu certo. Esse é um conselho sábio. E nessa manhã nós vamos fechar aqui ouvindo o que Deus tem para nós. E Deus tem para nós caminhos de paz, planos melhores do que os seus, planos melhores do que aqueles que vocês vão fazer no dia 31, planos melhores. Isso é o que Deus tem para mim e para você. Então, se você abrir o seu coração nessa manhã, e se você ouvir a voz de Deus, Deus ainda pode transformar a sua vida em 2025. Até quarta-feira tem muita coisa para acontecer. Vamos orar? Enquanto você faz sua reflexão, feche seus olhos. Vou pedir para que a banda me ajude aqui com uma música, e depois a gente vai orar todo mundo junto, tá bom?